Essa eu começo com você, Fernando Tupan, porque eu vou dizer a verdade, Tupan. Me pegou de surpresa essa história que você contou lá no blog do tupan.com.br, dizendo que alguns lá do PT, o Partido dos Trabalhadores, defendem que o vice do Requião seja o tal vereador lá, Renato Freitas, o que invadiu a Igreja do Rosário em Curitiba. Ele, por parte do PT, ele é considerado um herói. Você escreveu isso lá. Fiquei... Quase meus olhos caíram quando li isso aí. Da onde vem essa história que o Renato Freitas pode ser o vice do Requião? Aí já nasce... O embrião já nasce morto, Fernando Tupan. Veja só, Paulo Caetano, o Requião está com 81 anos e precisa rejuvenescer a chapa do PT. E a melhor maneira, e além do que, uniria o movimento negro nessa candidatura. Se você olhar a foto do encontro do Requião com o Renato Freitas e o Lula, você vê tudo. Não tem cara de o Lula que sabia do que aconteceu, defendeu ele nas redes sociais, falando que ele era um bom garoto, jovem, 17 anos, e fazendo coisa que nem adolescente faz, tá na porta da igreja berrando, não deixar uma missa acontecer, e quando o padre foi reclamar, resolveram tomar a igreja. E o problema de tudo isso talvez seja para alavancar a candidatura dele, Paulo Caetano. Dizem nos bastidores que ele também, ele, ao invés de sair deputado estadual, que era a previsão dos petistas, possa sair federal, e tão famoso que ele ficou. Você sabe que a esquerda, Paulo Caetano, defende um Estado laico. E isso, quanto menos religião para o PT, é melhor, Paulo Caetano. E, Rafael, o rapaz lá que invadiu a igreja, a possibilidade... A gente tá falando de vice aqui do Requião, já falamos do nome do prefeito Ulisses Maia, agora tá pintando aí o nome desse rapaz que invadiu a igreja lá. O que você acha disso? Olha, é uma piada de mau gosto, pior do que a piada do Chris Rock ontem, né, que levou um tabefe do Will Smith. Eu acho que essa questão de você ficar chamando várias pessoas para fazer uma chapa só por conta, né, dessa celebridade toda, desse festival todo de questões que acabaram fazendo, até o vereador invadiu a igreja e tudo mais, acredito que é só uma postura para tentar ver como é que o que o povo vai reagir. É claro que Requião, por mais que tenha uma minoria de votos, né, eu acredito que é uma minoria de votos, porque eu não acredito igual o Lula, né, com todo respeito, né, eu não tenho nada contra o Lula, né, eu tenho contra as pessoas que querem votar no Lula, ainda querem votar num ex-presidiário, numa pessoa que até hoje, né, se anularam tantas situações e decisões, mas nós sabemos exatamente que houve fatos para aquelas corrupções que foram ocorridas. Então, Requião, o que aconteceu? Tem essa história assim aqui no Paraná, mas realmente é uma situação, uma oposição, aliás, né, para o governo hoje do estado? É óbvio que não. Não, acabou, já deu, já tem que se aposentar e ficar de boa, tranquilo, sem ficar fazendo esforço político. Neto? O seguinte, Paulo, quando a gente fala em relação à candidatura do Requião pelo PT e a possibilidade de um vereador, né, o Renato de Freitas, que é do PT, estar na chapa de Requião, mostra que as opções dele estão cada vez diminuindo mais para uma vice, né? Ele não está conseguindo compor com nenhum partido e não há muitas vezes o interesse de nenhum partido em estar com Requião, tendo em conta que a maioria absoluta dos prefeitos do Paraná, uma maioria avassaladora, estará com Ratinho Júnior, que é o atual governador, né, que fez um mandato razoavelmente bom aí nesse período, né, não houve condutas criminosas durante seu governo e tende a ter uma reeleição muito tranquila nesse período. Agora, eu acredito que o Requião, Paulo, ele deu sua contribuição para o Estado, já fez a sua parte. Agora, essa nova candidatura dele vem numa questão política, uma questão de enfraquecer o atual governo e uma questão de vaidades pessoais. E o Paraná é um estado muito grande, um estado pujante, a gente não pode lidar com vaidades. O estado
Estado ele precisa de bons projetos para atender as pessoas. Agora, dizer o que poderia ser feito, o que não foi feito e prometer, mais uma vez, prometer coisas que ele não vai entregar para o Paraná, como pedágio, ou baixa ou acaba, e a gente sabe que o Estado do Paraná, por ser um estado onde não tem suas rodovias 100% feitas, precisa do pedágio, não só para manutenção, mas também para melhorias, para novas construções, é o mesmo que mentir novamente para a população e prometer entregar algo que não vai poder ser feito. Agnaldo Vieira, o Neto disse que esse negócio da candidatura do Requião é uma vaidade, coisa pessoal. Quando política não foi vaidade, coisa pessoal? Na sua maioria é vaidade, sim, né? Então, os governantes, além de quererem o poder, também tem essa vaidade, né? Você vê que nos casos aí do próprio Roberto Requião, Álvaro Dias, que não querem largar o osso, né? A gente sempre disse aqui que tiveram uma excelente história política e poderiam encerrar as suas carreiras. No caso do Álvaro, por exemplo, é no auge, né? Acho que a última eleição dele foi proporcionalmente o senador mais votado da história. Então, corre o risco de tentar novamente uma reeleição e aí perder. Então, sai da política, às vezes, com a derrota, enfim. Então, sem necessidade. Mas a vaidade e a questão de ter o poder nas mãos ainda é muito grande, principalmente na política. Professora Luciana, um rapaz que invadiu a igreja, deu aquele problema todo, possivelmente, tá? Estamos aqui colocando no campo das possibilidades, pode vir a ser aí o candidato a vice na chapa do Requião. Então, né, o Requião, que teve uma história política tão bonita no Paraná, eu acho que é um tremendo de um tiro no pé. Na verdade, ele já começou dando tiros no próprio pé quando abordou aquela questão do MST, né, tão polêmica que a gente discutiu até a semana passada. E se a gente for olhar, todo mundo sabe que o movimento negro não representa a comunidade negra, mesmo porque a gente vive num país que é majoritariamente cristão. Ninguém vai aceitar que ninguém invada igrejas, assim como ninguém aceita invasão de nenhuma instituição religiosa, de nenhuma instituição privada, né? Vamos colocar lá, instituição religiosa. Igreja católica, igreja evangélica, terreiro, centro espírita, ninguém aceita isso. Invasões, desse tipo de coisa. E o que aquele menino fez foi uma coisa absurda. E o Requião se aliar a isso, sabendo que a população brasileira é majoritariamente cristã e jamais vai votar em alguém que tem um vice como aquele, é mais um tiro no pé. O segundo tiro no pé em muito pouco tempo. Ângelo Rigon. Eu queria saber em que lugar o Requião admitiu isso, né? Mas me parece coisa de contra-informação, próximo coisa de pré-campanha mesmo, que é para queimar a pessoa. É a mesma coisa falar que o Zé Dirceu vai ser vice de alguém, vai ser ministro da Economia. Tem muito disso. O que você mais tem é fake news. Mas até me espantou você no começo falar que o Kim invadiu a igreja. Eu entendi Kim e Rafael. A história da invasão da igreja me parece que não foi bem essa. Obviamente todo mundo recrimina. E uma informação, não é um partido político que acha que o Estado é laico. Quem diz isso é a Constituição. É o parágrafo 2º do artigo 11º. Não é? Todo mundo tem que respeitar isso, viu, Tupã? Todos os partidos, todos os requiões, invasores de igreja, vereador açougueiro, todo mundo tem que respeitar isso, porque está na Constituição. E a pessoa, quando assume, ela ergue a mão e fala que vai cumprir a Constituição. Em relação ao MDB, ele está montando, imagino eu, há uma dificuldade, obviamente, a mesma lei que permite que algumas pessoas falem besteiras é a mesma lei que permite que uma pessoa de 80 anos, nada contra, está tudo idoso, possa ser candidato. E você pergunta para qualquer pequeno empresário, para qualquer, ou a maioria dos servidores públicos estaduais, quem que foi o melhor governador para eles. Então, cada um tem a sua opinião. A gente não pode colocar nada como verdade absoluta. O PT o Requião acabou de entrar no partido, depois de toda uma história do MDB, ele vai ter dificuldades, obviamente. Disseram lá atrás que o PT não queria saber do Requião, e hoje está afiliado, é o candidato ou pré-candidato deles. A gente tem que realmente aguardar, e o ideal realmente seria um candidato mais novo. E Ulisses Maia não é tão velho assim.